Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. E acho que todo mundo tem um pouquinho de síndrome de Gabriela, mas quando a gente fala de sistema educacional, acredito que isso seja um pouco mais aumentado, mais exacerbado, discursos entre nós, sociedade, entre os professores, entre os diretores e todo o sistema de ensino. Então, hoje, a gente vai falar um pouquinho mais sobre educação nas escolas, como isso impacta no desenvolvimento das crianças e também quantas possibilidades a gente tem de mudança e de olhar para isso com mais carinho, com um olhar mais ampliado. Olá, eu sou Natália Sanches, você está no podcast Entre Mães, sou mãe da Luna, educadora parental, e hoje para esse bate-papo tem uma convidada muito especial, a Marina Valverde. Eu vou pedir para que ela se apresente para vocês. Muito obrigada por Ah, participar eu aqui que hoje. agradeço o convite. Eu sou mãe também, sou mãe do Vitor, de 18 anos, do Miguel, de 11, e do Lucas, de 4. Eu vou falar 18, meu Deus, né? Não É tem nem isso. cara. Então, tem todas as faixas etárias lá em casa. Eu sou pedagoga, sou diretora de escola, sou educadora parental também. E estou muito feliz de estar aqui. Meu tema preferido é a educação, né? É meu trabalho aí há 10 anos. Então, foi uma honra mesmo. Obrigada. Ai, Mari, obrigada. E eu queria começar te pedindo para você contar a história de como nasceu a Colegare, porque, né, a Colegare vem com uma proposta, não, eu não vou dizer inovadora, frente às escolas que a gente tem é inovadora, mas é Uhum. um sistema que já existe, baseado em estudos que já são antigos também, e Sim. que tem se aplicado aqui no Brasil praticamente agora, esse movimento. Então, conta um pouquinho pra gente como nasceu. Eu costumo brincar que a Colegare nasceu das dores, né? Por trabalhar na área da educação, por ser mãe também, eu fui acompanhando a evolução da educação e as violências que existem dentro da escola. Uhum. Violências físicas, emocionais, psicológicas, de todos os tipos, em um lugar onde a criança é obrigada a frequentar. Então, a Colegare nasceu justamente dessa dor e dos estudos também, da gente entender como está a sociedade hoje, o que que a gente poderia mudar na sociedade, por onde a gente começa. É muito comum a gente ver pesquisas e dados falando dos problemas que existem. A taxa de suicídio só aumenta, usuários de droga, e a gente tem doenças psicológicas, né, transtornos. Aí depressão, síndrome do pânico, enfim, tudo só aumenta. Então esses dados estão muito fáceis da gente encontrar na internet, mas pouco se fala de qual é a solução, o que deveria ser feito para que os dados não chegassem onde estão. Então foi Sim. nessa pesquisa, nesse miolo aí, que surgiu a Colegare. Então pegamos todas as dores aí da sociedade, o que a gente tem que fazer na infância para que as futuras gerações não cheguem em tamanhos dados como estamos hoje, né? Nesses dados ruins de desempenho, enfim, a gente vai falar sobre todos Sim, eles, sim. mas a Colegare nasceu assim. Então, um dos nossos pilares, por exemplo, é o antirracismo, porque nós vivemos numa sociedade racista. E hoje, um adulto racista, a gente não muda ele, né? Dificilmente ele vai aí ter uma, uma mudança A significativa. síndrome de Gabriela, né? Exatamente. Então é muito difícil, né, a gente mudar aí quem é adulto ou até uma escola que já existe há muito tempo. Então por isso que precisou nascer assim. Então nós temos esses 5 pilares, justamente pensando nas dores da sociedade. E eu não falei os 5, né? Antirracismo, educação sexual, educação respeitosa, regimília, contato com a natureza. E o quinto agora, qual que é? O meu assessor? Qual que é o quinto? Assessora ajuda. Assessor ajuda. Não Não tem lembro. problema, na conversa você vai lembrar e você vai Eu vou falar. lembrar. Oi? Ah, educação sexual, eu Que já falei? citou. É Uhum. isso, eu já citei. Não lembro mais quais são os 5, me perdi aqui. Mas é nisso, né? A gente pensou em todas as áreas para Sim. realmente pensar na infância integral, não pensar só, né, como a maioria das escolas no vestibular. Então a gente precisa Uhum. pensar em todas as partezinhas ali que completam aquela infância para que no futuro a gente tenha uma sociedade melhor. É, esses tempos eu estava conversando com uma colega que é pedagoga também, e a gente estava falando disso, o quanto a gente pensa que a infância e a adolescência são fases separadas da vida adulta e que isso não tem impacto e nem influencia em nada, Hum. né? Eu não sei se você assistiu ou está acompanhando essas questões todas do DID, do PDID.
Não. Não? Ah, do pedido, sim. Isso, né, que é da mídia Sim, do movimento da música. E recentemente lançou o documentário na HBO. E aí o que me chamou a atenção nesse documentário foi que um colega dele de infância, ele não estuda isso que a gente estuda. Ele não estuda desenvolvimento infantil, uhum, adolescência, nada disso. Mas ele constatou, e ele não falou por uma vez, ele falou várias vezes durante o documentário, que a pessoa que ele se tornou hoje é devido à infância que ele viveu. E que ele acompanhou, que foi uma infância muito violenta, que ele sofria bullying, perdeu o pai cedo, a mãe era muito violenta, incentivava também a violência. Então, que tudo isso resultou na pessoa que ele é hoje, né? É claro que a gente sabe que tem uma série de combinações de fatores, mas não tem como a gente isolar essa parte. A gente sabe que isso é a pavimentação para o resto da nossa vida. E com a visão atual que a gente tem de escola, né, muito também centrada nas necessidades do adulto, a gente acaba prejudicando o futuro, né, dessas crianças. exatamente. Tem uma frase que, se eu não me engano, é da Alice É Miller, da Alice. que a infância é o chão que a gente pisa a vida toda. Então, tem sim, essa fundamento, né, e é realmente o que a gente vai levar. Então, a escola hoje, ela é um reflexo da sociedade. Então, a escola estruturalmente é violenta, é racista, é machista, traz todos os valores que a nossa sociedade traz, e é por isso que a gente precisa pensar na escola de um jeito diferente. Porque pensar de um jeito diferente é realmente colocar a criança no centro. Eu deixo de pensar só no adulto e nas expectativas do adulto e o que essa criança vai ser quando ela for adulta e tudo mais, para pensar o que que a criança precisa hoje, né? O que ela precisa hoje para justamente ter um chão melhor aí para pisar a vida toda. É nisso que a gente foca. Hoje ela precisa entender e a conviver com a diversidade, por exemplo. Evitamos aí uma intolerância religiosa e tantas outras fobias, né, em Sim. relação a isso, porque se você, a criança respeita aquilo que ela conhece. Então, se você proporciona para ela a diversidade e ela entender que todos nós somos diferentes, mas que essa que é a graça, né, essa que é a Sim, essência da vida, é você se relacionar com o diferente. Não vão ser pessoas iguais a você, e isso é muito legal. Então, quando você celebra a diversidade para a criança, por exemplo, você traz aí para a sociedade, adultos no futuro melhores, convivendo com a diferença e respeitando a diversidade. sim, sim. E você falou respeito, eu queria puxar esse gancho, né, que recentemente, né, essa frase saiu ali numa roda de conversa, eh, que eu estava contando, né, eu falei assim: "Ah, são coisas relacionadas ao corpinho dela, então a escolha dela de roupa, a hora que ela quer comer, eu não vou interferir, porque é um direito dela, né, é o corpo dela", falando da minha filha. E aí a pessoa me falou assim: "Ué, mas você deixa ela escolher a roupa? Você deixa ela escolher o que vai comer, quando vai comer?" Eu falei: "Deixo". Eu falei: "Se fosse com você, se alguém te falasse assim, que você tem que usar determinada roupa". E aí ela falou assim pra mim: "Mas eu tenho 54 anos". Eu falei: "Ué, e qual é a diferença?". Então acho que falta um pouquinho também dessa visão de que a criança já nasce também merecendo esse respeito só por existir. A gente Exatamente, acha que a pessoa só merece o respeito depois que ela se torna adulta. Antes exatamente. disso, ela não tem direito à dignidade, ao respeito, a nada. Sendo que isso, assim, além de ser, né, uma lógica, porque somos seres humanos, também está garantido no Estatuto da Criança e do Adolescente. Exatamente. A gente tem leis que garantem, mas a gente tem pouca, na minha opinião, tá, instrução. Uhum, Então, uma família, por exemplo, como que a que você comentou lá do pedite, nem sei uhum. se eu sei falar, É, é isso aí, né. Eh, Qual que é a instrução, qual que é a orientação que foi levada, qual que é a ajuda que foi levada para essa mãe sim, sobrecarregada, que também cresceu no mundo violento e entende que a violência é uma forma de se relacionar, talvez a sim, única que ela conheça. Como que sim. a gente muda, para essa criança uma perspectiva sem orientar o adulto? Não tem como a gente mudar, né, o mundo, né, e a infância e tudo mais, se não dermos as mãos. A gente pensa lá na Colegare, por exemplo, toda orientação que a criança é o centro, tudo que ela precisa, a gente dá orientação para os educadores e para a família.
porque tem que andar todo mundo junto. Não adianta eu fui virar só para criança e esse ser um ambiente respeitoso na escola, só na escola. Ela precisa de outros ambientes respeitosos para que ela entenda que essa é a relação Sim, saudável que ela precisa procurar na vida adulta. É na infância que eu mostro isso. Então, na minha opinião, falta essa orientação, porque é muito fácil a gente julgar, né? E olha, sim, é isso que está acontecendo, é o que eu falei, a gente está falando dos problemas. Ah, então teve uma educação violenta, a escola é violenta, tá, mas o que que a gente faz para mudar esse cenário? É esse que é o ponto a ser sim. discutido, né? E a criança, você mostrando para a criança que ela tem dignidade, direitos e valores desde que ela nasce, ela vai aprender que outras pessoas também têm isso. E aí a gente cria um mundo realmente respeitoso e não só respeitoso, né, respeita os mais velhos, porque só eles que têm esse Sim. direito, parece que é um direito adquirido conforme vai passando a idade depois da adolescência, né. É quase um Antes usucapião. é isso, antes da adolescência não temos esse direito. E a maioria dos problemas, se não todos eles, passa pelo respeito, pela Uhum. falta dele, né. É Sim, isso que a gente discute bastante, é baseado nisso, nessa palavra respeito, que a gente vai pautando todas as nossas decisões. Então tudo que é escolhido na escola, por exemplo, para os pais, para os funcionários, não importa, a gente passa pelo filtro ali do respeito. É respeitoso? É respeitoso com todos? Exclui alguém? Ah, não, então pode ir. É mais ou menos o pedágio, sabe? sim, É, sim. é exatamente por isso, porque o respeito é desde a hora que tá gestando ali, né? Mas é o Uhum. respeito com essa mãe, com essa história, com esse gestar, né? É um respeito realmente que vai englobando todas as pessoas envolvidas ali com aquela criança. Sim, porque não é fácil também, né, Maria? A gente fala dessa síndrome de Gabriela e a gente realmente, assim, temos dificuldade com mudanças. E além das dificuldades com a mudança, a gente tem aquela questão da culpa, né? Então, ai, tá jogando a culpa em mim. Então agora eu sou culpa ou eu quero jogar a culpa Em em alguém. alguém, Sim. né? Mas eu não sei também qual que é o meu papel, a minha autorresponsabilidade. Então, ah, mas a culpa é da criança, porque meu filho é difícil. E tá bom, se eu não tô culpando a criança, então a culpa é dos meus pais que me criaram desse jeito. Eu sempre tô procurando alguém, né? E aí, aliado ao fato de não ter essa informação, eu fico também muito nesse lugar, né, de ficar paralisado e não ir para ação, porque hoje, eu não sei se você percebe desse jeito, né? Mas eu acho que a gente está vivendo uma época muito legal em relação à disseminação de informação, tá com fácil acesso, é rápido da gente adquirir isso daí, mas ao mesmo tempo, com toda essa facilidade, eu vejo que tem muita resistência, né? Então tem a informação, ela até chegou em mim, mas ela às vezes não me toca tão profundamente, e eu não. Tá tudo errado. O que a ciência tá falando, não importa, eu vou seguir aqui no que eu acho que é, porque também existe até uma dor, né? Eu tenho que reconhecer aquilo que eu vivi que não É, foi legal muitas sim, vezes, tem né? muitas camadas, né. Isso que você falou da informação, realmente hoje a gente tem acesso a muita informação, mas nós temos acesso a informações também não tão boas, né. Sim, Não sim. existe uma Um filtro, qualidade, né? um filtro. Antigamente o que estava escrito no livro era lei. Eu lembro de fazer trabalho de escola, pegando um livro e fazendo um resumo dele, não tinha muito onde contestar aquilo, né. Uhum. Mas hoje a gente tem informações de todos os tipos, e eu acho que é aí que está o problema. Que se perde, né? Aí que se perde, porque você sempre vai encontrar aquilo que você quer escutar, Uhum. né. Você sempre vai algo que justifique a sua violência ou algo que, te leve a acreditar que está tudo bem. Então esse é o grande problema hoje. Uhum. São informações que você pode, né, escolher, só que nem sempre você tem uma base para fazer a melhor escolha. Sim. Então, a gente tem essa gama aí na internet, né, educadoras parentais, a gente tem um mundo novo aí, porque é uma profissão nova, mas existem educadores parentais de várias vertentes, assim, que Sim. defendem várias coisas, por exemplo, que eu não acredito. Só que Uhum. a gente que estuda, né, a gente que busca informação, a gente sabe filtrar ali, ah, esse daqui tá indo para um lado que eu não gosto, esse aqui faz mais sentido, então eu sigo por aqui. Só que como que uma família que não estudou o que a gente estudou, né, Uhum. não tem a informação que a gente tem, vai fazer essa escolha? Sim, É por sim, isso que eu acredito que a gente tem um lado bom de ter mais informações, mas tem esse lado ruim sim, também, que dificulta muito o sim. processo, porque é um processo doloroso. Você passou, eu também passei.
A gente cutuca as nossas feridas, a gente passa por um momento ali de revolta com a nossa infância, né, porque poderia ter sido diferente, mas não foi, até vir a aceitação, né, e aí Tem todo o depois processo de luto. exatamente, tem o luto, a aceitação, e aí sim a gente começa a se autorresponsabilizar e quebrar o ciclo e fazer diferente, falar: "Não, tudo bem, aconteceu comigo, eu tive esse período ali, eu aprendi que a violência era um caminho, mas o que que eu faço agora para mudar? Porque eu já entendi que essa violência não faz parte do que eu acredito, né, que Sim. vai fazer bem para essa infância de hoje". Então é um caminho difícil, mas que ele é prejudicado por essas informações que vêm ali desencontrando, sabe? E eu destrincho até mais camadas, hein, do que só essa questão das informações, mas o quanto a nossa criação tradicional, né, da educação tradicional, muito opressora, muito limitadora, também nos fez perder o senso de questionamento. Então a gente não questiona as coisas, a gente não busca, a gente não tem mais esse ímpeto, essa curiosidade que a criança nasce, né, curiosa, assim, pergunta: "Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê?". A gente vai limitando, podando, e aí hoje a gente chega na fase da adulta também só aceitando, né, aquilo que vai validar o que eu vivi, Sim, porque é dolorido, mas porque eu também não questiono, é isso. né, eu não questiono. Esse é o grande mal, né, da educação tradicional, que síndrome de Gabriela, ai, funcionou tantos séculos assim, por que que agora vocês querem mudar, né? E aí eu brinco que é a receita do bolo. Você tá fazendo a Sim. receita do bolo e o bolo tá saindo errado. E você continua por séculos fazendo a mesma receita e ninguém pensa em mudar o ingrediente ou mudar a receita. Então é a Gabriela, a síndrome da Gabriela, que assim, ah, tá assim, assim funcionou, eu sobrevivi, né? Então, Sim. a gente tem aí, nossa, tem médicos, tem tudo que vieram da educação tradicional, então tá tudo bem. Será que tá tudo bem? A gente precisa pensar nesse tudo bem. É E- o que que é tudo bem. exatamente. Se você pega a história do Hitler, por exemplo, Uhum. ele teve uma infância extremamente violenta, ali pelo, né, pela sociedade, pela família e tudo mais. Não estou justificando as maldades que ele fez, mas dali a gente entende que ele era um cara louco. Uhum. Como que ele conseguiu arrastar milhões de pessoas para fazerem maldade junto com ele? Sim, É justamente pela submissão. sim, Então, a criança não tem querer, a criança não tem opinião, não responde os mais velhos, engole o choro. São todas frases que a gente vai limitando a criança de sentir, né? E aí ela passa a não sentir mais. Então, um adulto que seguiu o Hitler, por exemplo, com certeza foi um adulto submisso na infância, que sim. continuou submisso. Tem uma pesquisa até que eu não lembro o nome, minha memória está ótima hoje. Não, tem uma pesquisa que mostra exatamente as pessoas que foram julgadas ali, né, no caso, seguidores do Hitler, ele mandou, eu Sim. obedeci. Uhum. Era para fazer, eu fiz. Sim. Então, Sem questionar, né. sem questionar. Então, hoje a gente tem adultos, né, da nossa geração que não questionam, que não têm um pensamento crítico, que não, a política mesmo, que não sabem votar, que tá bom, política é assim mesmo, político rouba, tá tudo certo. E aí continua nesse ciclo e ninguém tem Sim, eh, a gente luta muito para ter essa coisa de desconstruir, porque realmente foram colocando a gente numa caixinha, até você caber ali. Então, a gente cabe ali e para sair dela, o quanto é difícil, né? A maioria da sociedade hoje tá assim, cabendo numa caixinha. Então, a síndrome de Gabriela vem para justamente falar para você: não adianta lutar, sim, não fica no teu adianta, lugarzinho. fica aí, que você me dá menos trabalho. Então, Uhum. as escolas criam pessoas assim, há Sim, séculos, não há é de muitos hoje. séculos, é. Assim, você estava falando e eu refletindo esses tempos aí atrás, né, porque, tá bom, sempre foi assim a síndrome da Gabriela, mas e se fosse assim até hoje o feudalismo? E se fosse assim até hoje a Idade Média? Você ia estar se sentindo confortável também, né, então que bom que teve alguém que pensou diferente, né, movimentos que fizeram revoluções para que a gente pudesse evoluir enquanto sociedade. E a escola da mesma maneira, Sim, né, então eu acho que falta, né, um pouco dessa autocrítica mesmo, né, de pensar: "Poxa, que rumo que eu tô levando aqui?", né, eu quero formar uma pessoa que vai devolver algo positivo para a sociedade ou eu quero formar uma pessoa que vai bem no vestibular?
É isso. É que o replicar é mais né? fácil, né? É. O replicar é mais fácil. E a criança oprimida, né, submissa, ela aprende que essa é a relação que ela tem Uhum. que ter no mundo. Então, hoje, até a taxa que a gente tem aí de mulheres de violência doméstica e tudo mais, é relacionada a isso. O Sim. quanto aquela mulher na infância foi submissa, ou teve que suportar ali para ter o amor, né, do seu Uhum. cuidador principal, e o quanto ela teve que suportar essas dores. E aí, o que que ela faz na vida adulta? Ela entendeu que essa é a relação que ela merece. É essa a relação que ela tem que ter. É por isso que é tão importante as escolas começarem a sair da caixa e falar: Uhum. não, peraí, não está dando certo. O que que é dar certo? Dar certo é ter um índice de depressão na adolescência, de suicídio só aumentando? Isso é dar certo? É isso. O que que é dar Mas certo? passou no vestibular. É isso, Em primeiro. em primeiro, e aí chega na vida adulta e tem um burnout, É. não é isso é que é dar certo, não é a sociedade que eu quero, não, para mim não tá certo, né, e a nossa luta é justamente para fazer o contrário. Você sabe que inauguramos faz pouco tempo, né, Sim. e que algumas escolas ali da região ficaram extremamente bravas, e quiseram ir lá visitar e falaram que fingiram que era mãe de aluno, tal, para ir visitar, e quando a gente nota, né, que sabe que Sim. as perguntas ali são um pouco diferentes. E aí eu falei para uma delas, falei assim: "Não precisa fingir, não precisa, a gente está aberto a conversar. Quer vir ver como a gente está fazendo diferente? É porque te incomodou, e se te incomodou, é uma ótima oportunidade para você rever os seus conceitos". Então, que a Colegare, assim como outras que pensam fora da caixinha, Sim. consiga contagiar as escolas em volta. E a gente começa a pensar numa infância diferente. Então, não é uma infância dentro da caixa que a gente quer, é fora dela, é criando a caixa, sabe? É isso que eu brinco. Exatamente. Tem um estudo que eu gosto muito de falar, que são os gênios da NASA. E imagina que, e eu acho que perto de 1900, tá? 1900 e alguma coisa. Teve uma pesquisa, então, que acho que eram 1000 e poucas crianças que eles estudaram com 5 anos de idade. E essas crianças tinham o potencial criativo 100%. Depois de 5 anos, fizeram pesquisa com essas mesmas crianças. E aí já caiu para 30%. Pegaram essas mesmas crianças na vida adulta, fizeram a pesquisa, 2% tinham o potencial criativo né, que eles tinham na infância. Então, o que que mostra? Que a gente vai matando a criança, ou a essência da infância, ao longo da vida. Chega na adolescência, a gente já matou quase 70% daquele potencial criativo, que é a essência da criança. Quando a criança cria, quando ela brinca, quando ela vive feliz ali, a infância, ela vai mantendo esse potencial criativo. E o que que a sociedade vai fazendo? Pais, escola, enfim, né? Sociedade eu falo como um todo mesmo, Sim. tá? A gente vai o quê? Não, você tem que caber na caixinha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, cabe aqui, vem aqui. E aí a gente vai matando eles. Então, aí chega na fase adulta, realmente não tem mais pensamento crítico, né? Não tem mais a criatividade, Não é mais não é mais proativo. proativo, Muitas vezes, perde até um pouco da autonomia, total, assim, né. e não tem o acolhimento das emoções, né, não sabe lidar com as emoções, e aí a gente tem todos esses problemas que a gente falou no início. Autoestima. Exatamente. Autoestima é uma coisa, assim, que me pega bastante também, né, eu vendo adolescentes dessa geração agora, reconhecendo isso, sabe, não tem autoestima. Sim, E é difícil quando você fala: "Poxa, ele tá reconhecendo já agora, imagina na fase adulta, sim. né, dessa pessoa". E, né, assim, eu vejo que parte também desse processo, enquanto a gente não faz autocrítica relacionada à nossa sociedade, à escola, é algo, assim, muito de empurra. Né, então a escola quer se eximir da responsabilidade dela, enquanto educadora, então eu só tenho que passar o conhecimento desse jeito engessado e ele tem que engolir aquilo, estando interessante ou não para ele, né, porque eu não quero fazer minha autocrítica. Os problemas comportamentais é culpa da casa, a família que tem que resolver, eu não tenho espaço aqui para eu lidar com isso, para eu ensinar essa habilidade para essa criança, e é problema da família. E a família
Não, porque a gente não tem tempo, porque trabalha demais, fica aí na escola já o integral, eu já te pago para isso, então é responsabilidade sua. Como que vocês têm sentido? Eu sei que faz pouco tempo, né, que vocês inauguraram, mas assim, essa junção família e escola trabalhando como engrenagem, vocês têm conseguido essa adesão? Olha, eu falo que em 10 anos de educação eu estou vivendo algo pela primeira vez, que é as crianças chorarem para ir embora. Eles não querem ir embora. E aí os pais estão ali e é um ambiente onde os pais podem entrar, é livre, né, a gente deixa 2 responsáveis por família aí terem livre acesso à escola, então eles entram, ficam à vontade, assistem uma aula, participa junto, aí os pais ficam ali conversando, né, fazendo amizade, porque as crianças não querem ir embora. Então, o que as crianças vão trazendo para a gente mesmo em pouco tempo, é que amam essa liberdade. Então eu tenho essa liberdade de criar, eu tenho essa liberdade de pertencer, eu tenho a liberdade de sugerir para a professora: "Ai, vamos fazer aula lá na areia hoje?" E a professora falar: "Vamos", né. Quando que a gente, na nossa infância, poderia sugerir alguma coisa ali relacionada ao método, à aula, né. Isso é só um dos exemplos do que a gente faz ali, mas esse retorno veio muito rápido. Então eu fiquei surpresa com isso, eu falei: "Nossa, a gente tinha, sei lá, uma semana e as crianças não queriam ir embora". Então, dá trabalho? Lógico que dá trabalho. Sair da caixa dá trabalho? Dá trabalho. Para a escola dá trabalho? Dá muito trabalho. Para a família também dá trabalho. Mas se é um trabalho compartilhado, ele fica mais leve do que ser uma responsabilidade só minha ou só sua, como escola, ou só da sociedade. É claro que aqui a gente está fazendo um recorte, né, de escola Sim, particular. Se a gente fala sim, de escola pública, o poder de escolha é muito menor. E aí os problemas são muito mais difíceis da gente administrar, né? Uma realidade de escola particular, principalmente uma escola nova, em onde sim, os pais entram já sabendo que é uma escola diferente, é um pouco mais fácil, né? Uma escola que tem aí já uma caminhada no tradicional e onde os pais procuram exatamente por isso, ou porque não tem muita opção, ou porque querem realmente, acreditam no vestibular, o caminho é mais difícil da gente conseguir mudar. Porque vamos aos pouquinhos ali trazendo informação para a família e para os educadores, só que precisa ter a decisão de mudança. sim, É isso que falta, sabe? Estamos no caminho errado. A gente precisa recalcular essa rota. Esse é o ponto principal. Recalcular a rota é muito possível. Ah, é mais fácil para uma escola que está abrindo agora? É, mas não é impossível, né? Desde que exista essa decisão, né? Esse é o sim, ponto da maior discussão, assim, na verdade, crítica que eu faço à educação tradicional é essa. É possível recalcular a rota. Você está vendo que não está funcionando. Tá um empurrando a culpa e a responsabilidade para o outro e ninguém está resolvendo o problema. A briga não é em quem tem razão, né? A nossa luta não é essa. A nossa luta é está errado, a nossa rota está errada. Vamos recalcular e vamos fazer isso juntos. sim. Esse que é a minha luta É, pessoal, né, e profissional em relação a isso. e eu fico pensando às vezes também, né, porque eu conheço algumas outras professoras que passaram pelo mesmo processo que a gente, mas estão sozinhas nessa visão dentro de uma escola que é muito hostil, que é muito violenta, né, e que às vezes acabam desanimando mesmo no processo, porque você até tenta fazer alguma coisa diferente dentro de sala de aula, então aqui na minha sala eu vou ser o máximo que eu conseguir respeitosa, né, colocar o máximo que eu conseguir daquilo que eu aprendi, trouxe de informação, mas aí vem uma coordenação no cangote, aí vem uma direção no cangote, né, então é complicado. Mas você falando de escola pública, eu não sei se você conhece a Alessandra Prati, Conheço. que trabalha em escola pública também, Sim, assim, eu acho linda a caminhada dela, porque ela mostra pra gente que é possível. Então tem uma direção, tem uma coordenação no cangote dela, mas ela dentro da sala de aula dela, ela consegue fazer diferente, né, e sim. traz resultados para aquelas crianças que estão com ela. Então, acho que é legal a gente contar essas histórias e falar disso também, porque pode ser que tenham professores ouvindo e falem assim: "Ah, mas na minha escola na minha escola eu não vou conseguir fazer". Ah, é. E você, imagino eu, que começou a ter essa visão antes da Colegare, Sim. trabalhando em escola que era tradicional. Exatamente. Eu comecei, né, trabalhando em escola tradicional e eu consegui levar muita coisa.
Os últimos 5 anos foram na área da direção. E aí, na área da direção, a gente consegue, então, ampliar um pouquinho mais, mas não conseguia 100%. Ainda Uhum, assim, esbarrava em outros valores que não eram os meus. Não uhum, era uma coisa fácil, né? Mas existia todo esse movimento de mostrar para a família o que que a gente estava fazendo diferente e o porquê que a gente estava fazendo diferente. Eu na Colegare, por exemplo, eu tenho uma equipe onde a maior parte já trabalhou comigo e já vem estudando o que a gente estuda há um uhum, tempo, então realmente fica mais fácil quando a equipe já entende, mas eu tenho pessoas também que entraram, né, que novas. E aí a gente estava fazendo eu participo muito da rotina dentro de sala, né? E a gente estava fazendo ali os bebês dormirem, cada uma com um ali, outros que já estavam dormindo ali sozinhos, só precisava de um carinho. E essa funcionária que entrou, nova, ela falou: ai, eu posso pegar no colo? Eu falei, claro que você pode pegar no colo, não tô entendendo. Ah, não, é porque na escola que eu trabalhava, não, a gente não podia pegar a criança no colo. Eu falei, por quê? Né? Para mim é algo sim, inaceitável, que já assim. soa um absurdo agora, né? Exatamente. Ah, não, porque senão, se eu pegasse uma, as outras iam querer também. E aí eu não podia dar colo para todo mundo, então a orientação que a gente tinha era de não pegar no colo. E vem muito desse que você falou. Tem uma orientação da escola e você é funcionário, você vai seguir, mesmo sendo contra aquilo que você acredita. É realmente uma posição muito difícil. Muito Você- dolorida, né? Muito, porque além das suas feridas que você está ali administrando, você vai vendo a ferida no outro. E né, na escola que eu trabalhava, começou a ficar insuportável para mim viver com isso. Falar, poxa, eu acredito numa coisa totalmente diferente do que está acontecendo. Por mais que eu consiga levar, ainda não conseguia levar tudo. E aí foi ficando insuportável, né? E eu falei, a gente precisa fazer uma escola diferente, que é justamente para conseguir levar 100%. Eu não quero levar 50% do que eu Uhum, acredito, quero levar o 100%. E você falou uma coisa bem legal também de como o professor consegue realmente mudar, né? Eu estava numa palestra uma vez e aí eu perguntei, falei, tá, mas beleza, eu vou fazer uma escola, porque a pauta era as escolas são violentas. Falei, ah, tá bom, vou fazer uma escola então que não seja violenta. Adianta, que é a mesma coisa que a professora ali, poxa, sim, eu tô aqui tentando, mas aqui na minha sala eu ainda consigo. Adianta. Que pelo menos seja o único lugar que aquela criança convive naquele dia ali, né, uhum, da rotina dela, de respeito. sim, Que seja pelo menos o único, para ela não sim, ter nenhum. Que sim, o único, pelo menos ali, com o máximo de respeito que você consegue. Eu sei que dói, não é fácil, mas você está garantindo muito para quem não tem. sim, É o mínimo ali, né, que a gente consegue fazer com as armas que a gente tem. É sim. isso. E que entra muito na frase que eu gosto bastante que é do filme da lista de Schindler, que quem salva o mundo inteiro. Então, Isso. valeu a pena? Poxa, você fez a diferença para uma criança, valeu muito a pena Valeu muito a pena. fazer a diferença para uma criança, né? E eu até fiquei, você estava falando, lembrando de quando eu trabalhei no Areião. Eu trabalhava pela prefeitura de São Bernardo e aos finais de semana tinha uma quadra. O Areião é uma comunidade de São Bernardo muito carente. E aí, de fim de semana, então, tinha esse espaço para que as crianças pudessem entrar na escola e fazer participar do lazer, né, das atividades. E a gente era responsável pelo lazer. E eu percebia que elas eram assim tão carentes de afeto, que para elas não importava a brincadeira que a gente dava, importava que elas estavam abraçando a gente, importava que elas estavam no nosso colo, importava que elas estavam sendo ouvidas, porque era o único momento que, acredito eu, que elas tinham isso, né? E eu nem estudava tudo isso, mas eu sempre gostei, assim, né, por ser formada em educação física e ser muito eu sempre gostei de contato. Então, para mim, na educação física era normal, né? A gente pega no colo e se a na escola fala alguma coisa, eu tô pegando no colo, a gente tá brincando, né? Tem mais esse contato, então tinha um pouco mais da liberdade, diferente daquelas matérias que o pessoal fala como sendo mais tradicionais, né? Do português, da matemática e berçários, enfim.
Então era muito nítido, assim, como elas saíam com um potinho cheio. Elas chegavam vazias e saíam com um potinho cheio. E tá, eu só fiquei por um período lá só, mas eu espero que isso tenha contribuído muito para que elas tivessem pelo menos uma noção do que é ser amado, do que é ser respeitado. Sim. Você sabe que eu faço trabalho numa instituição levando educação respeitosa, né, e principalmente o lidar com as emoções. E eu estava me reuni, né, com uma turma ali, mais ou menos entre 8 e 9 anos, e a gente começou a falar sobre emoções, e era assim: "Ah, qual a emoção que te domina, né? Qual que você mais Sim. sente no dia?". E aí a resposta que eu ouvia se eu vou para a escola é raiva". E aí eu falava: "Nossa, mas por quê?". E aí eu comecei a deixar elas falarem, né, a estar ali para escutar. "Mas por que raiva? O que que acontece, né, na escola?". E aí elas foram me relatando todas as violências, que elas nem sabem nomear como violência, mas eu estava ali, né, entendendo Sim. violências, e foram nomeando todas as violências que acontecem a partir do entrar na escola. Então, quando eu tinha que acordar, era dia da semana, eu precisava ir para a escola, eu já sabia o que eu ia enfrentar ali. Então, imagina uma criança que passa 14 anos numa escola, é uma Mais, né? Hoje mais, porque hoje mais entram que com tem meses exato. e saem com 18. É isso. Se a gente for falar em idade obrigatória a partir dos 4 anos, a gente É, está falando no mínimo de 14 anos de escola. Imagina você, a gente passou por isso? sim. 14 anos frequentando ali diariamente um espaço violento. Então, evasão escolar, que ninguém fala, mas ela vem da onde? Vem da escola ser um ambiente violento. As crianças foram me relatando e eu fui ali eu estava com um mix de emoções, até porque a gente estava, fazendo a escola, né, e o meu desejo de coração é que a escola o desejo inicial era uma instituição, né, é Sim. ainda, a gente vai ter aí uma escola, sem fins lucrativos para todo mundo. Porque é justamente isso, a vontade que eu tinha era de abraçar elas e falar assim: "Não, não, vamos começar de novo, tá tudo errado". Então a professora é violenta, a diretora é violenta, a moça da merenda é violenta, todo o porteiro, desde a hora que elas entravam na escola, que elas entram, né, é violência para todos os lados. E a gente vai achar que: "Ah, isso ia dar certo, é isso que tá legal no mundo". Então a criança odeia ir para a escola com 8, 9 anos de idade, ela já odeia ir para a escola. E ela vai criando essa raiva, né, de ser violentada. Sim. E tem um discurso também, Mari, que a gente pratica muito violento, principalmente com essa geração atual, de falar assim: "Ah, essa geração não quer nada com nada. Olha lá, não quer estudar, não Sim, quer ir para a escola", sem observar o porquê. Por que que ela não quer ir para a escola, né? O que que tá acontecendo na vida do meu filho, tem muitos pais que nem participam, na verdade, disso, né? sim. Então eu escolhi a escola que eu idealizei, que é a melhor. Mesmo que meu filho não tá se sentindo bem, a culpa é dele de ser preguiçoso, de não estar interessado, essa geração mesmo tá estragada, é a geração do mimimi. Exatamente. E que eu vejo, né, eu estava até falando no episódio anterior, como essa geração ela traz coisas muito legais, porque apesar dessa violência que a gente ainda replica, eles não aceitam ainda, eles ainda têm força para falar. Então, assim, até os que estão entrando no mercado de trabalho agora, que estão sendo chamados de preguiçosos, porque não querem ficar além do seu horário, porque não estão recebendo para aquilo, né? Sim, Porque não aceitam fazer coisas que não estão atreladas à sua função, e as pessoas olham com maus olhos, mas poxa, que coragem para dizer isso. Porque a nossa geração, a geração dos nossos pais, todo mundo aguenta, calado. sim. E aí vem o quê? O que você falou aqui no meio do episódio. Vem um burnout, vem uma depressão, vem uma... Não, mas tá normal. É porque você foi fraco demais e aí ficou deprimido. Você foi fraco demais e burnoutou aí. Exatamente, é porque você é fraco ou porque é mimimi, a gente É, escuta muito isso, mas é isso, é uma geração mais autêntica do que nós fomos. E aí é, isso dói na gente, é. porque muitas vezes a gente não teve essa força de falar: "Não, não quero, não aceito, não acho justo", né, eles estão lutando. É claro que a gente, enfim, fala de vários recortes sociais, a gente tem uma diferença realmente, em quem mesmo que fazendo uma escolha equivocada para o filho, mas escolheu uma escola e a maioria aí não tem essa opção de escolher, então Sim, é nessa e acabou, porque eu decidi assim e tudo bem. Mas o fato é,
olhar para essa. Muita mãe vira assim para mim e fala: ai, mas meu filho não gosta de estudar, né? Como educadora parental, você já deve ter aí alguns casos de família que procura Sim, por causa sim, disso, porque meu filho é preguiçoso. porque ele é preguiçoso, ele não gosta de estudar. E aí quando a criança é curiosa e você nutre essa curiosidade, ela automaticamente vai buscar informações sobre aquilo que tá gerando a curiosidade dela. Se você foi matando esse ato de nutrir a curiosidade, o estudar não faz sentido. Não faz sentido eu estudar sobre Hitler, por exemplo, Sim, se você me mostrou a infância inteira que não é legal a gente ser curioso. Então, eu vi uma joaninha, você, joga isso fora. Não é? É sim, isso. sim. Não se preocupa com essas coisas, tem que se preocupar com outras. Tem que se preocupar em fazer a lição de casa. E você foi mostrando para a criança que ela não podia estudar, porque estudar é justamente você se aprofundar num conteúdo. Então, como que a criança, adolescente, principalmente, sempre Sim, cai nos adolescentes, é, né? Como você vai mostrar para o adolescente que ele precisa estudar, o que ele pode estudar, se você a infância inteira não deixou? sim. Ou fez pouco das perguntas, né, porque eu não tenho Exatamente. paciência, então meu filho tá me perguntando: depois eu vejo. Não sei o quê. Que pergunta sem sentido. Exatamente. E aí você quer que ele estude. É, a gente quer, Porque a entendeu? escola já é chata, já soca o conteúdo nas crianças e você quer que ele estude mostrando para ele a infância inteira que não era para ele fazer isso. Uhum. Então é incongruente, né? Não faz sentido para o adolescente ele fazer uma coisa que ele foi educado a não fazer. Mas foi sempre assim. É isso. Vai Entendeu? sempre Foi assim. Deu sempre certo assim. comigo, por que que É. não vai dar certo com eles? Não é? É bem por aí. Ai, gente, é muito triste essa realidade, né? Eu fico assim, pensando mesmo, eu não tenho mais tanto contato com adolescentes igual eu tinha quando eu dava aula. E eu tinha uma visão diferente quando eu dava aula. Uhum. Eu era bem violenta, inclusive, apesar de ser professora de educação física, hein? Aquelas violências assim, de chantagem, né? De Sim, colocar punição. medo. Punição nem tanto, né? Que a nossa. Na Vai verdade, ficar sem era parque. punição, né? Não, é que era educação física, então Uhum. não vai ficar sem parque, você tá lá no parque, né, você tá fazendo, Sim. praticando atividade. Mas a gente, por exemplo, em hotel, que a gente normalizava muito quando eu trabalhei em hotel, é assustar a criança como punição. Então, se durante o dia ela tinha desafiado mais a gente, tinha dado mais trabalho, né, pra gente, a gente à noite assustava mais aquela criança, para no outro dia ela se comportar como a gente queria. Então era uma Uhum. forma meio de manipulação e de punição também, só não Total. era nomeado, né, não estava claro na minha cabeça. E eu nem achava que fazia mal, né. Inclusive, a gente pode até falar um pouquinho mais disso, que hoje nas escolas se acha que a criança, né, ali oprimida, tendo que obedecer com medo, em alerta, porque eu tenho medo que eu vou ser castigada, eu tenho medo que eu não vou estar no quadro de recompensas, eu tenho medo porque a professora vai gritar, eu tenho medo o tempo inteiro, que ela não aprende. É exatamente Se, isso. né, tá no estado de alerta, ela não aprende, ela não vive, ela só sobrevive mesmo, né, que foi o que a gente fez, Exato. sobreviveu. E falta um pouco dessa informação que hoje para mim parece que é tão lógica, mas eu não sei, não entra na cabeça das pessoas de que para você aprender você precisa estar relaxado. Sim. Eu costumo falar com a nossa equipe pedagógica que aquela atividade tem que despertar os 5 sentidos da criança. Se ela não despertou os 5 sentidos, não vai dar certo. Porque é isso, a criança precisa sentir para aprender, todos nós. Uhum, Por que que é mais legal estudar na vida adulta? Porque a gente escolhe o que a gente quer estudar. Então, uhum. quando faz sentido pra gente, é aí que a gente aprende. E aí, quando a criança tem uma, dá tempo de falar do cérebro rapidinho? Dá. No cérebro a gente tem a amígdala, né, que é o nosso sinal de alerta. Então, sempre instintivamente, quando o cérebro entende que a gente está em perigo, ele alerta, né, a amígdala. Eu brinco com as crianças que a amígdala fica descontrolada e ela não deixa a gente pensar, não deixa a gente ter ideias, justamente porque naquele momento, a prioridade é sobreviver, é correr, lutar ou congelar. Então, quando a amígdala está ativada, você não vai aprender, porque ali a prioridade é sobreviver. Quando você está numa aula onde você recebe violências, o seu cérebro está com a amígdala descontrolada e você não vai aprender. Porque ali o instinto é sobrevivência.
aqui tá perigoso, aqui tá violento, eu preciso sair daqui. Ou então essas violências não podem mais me atingir. Então o cérebro está preocupado com isso. A aprendizagem não acontece nesse ambiente. Ela acontece num ambiente onde eu tenho emoções ali que a gente pode chamar de confortáveis, né? Sim, Emoções positivas, onde eu estou relaxado, onde eu estou eufórico, onde eu estou feliz, onde eu tenho ali essas emoções de alegria acontecendo, é aqui que acontece o aprendizado. O contrário não acontece porque o seu cérebro quer só sobreviver. Aí o nível de cortisol aumenta, a criança não vai aprender. Não adianta que não é assim que aprende. Eu, por exemplo, odiava as aulas de matemática. Eu ficava de recuperação em todas, todas. Se inventassem uma quinta recuperação no ano, eu ficava de matemática. E eu ia muito bem em física, que é cálculo do mesmo jeito. E hoje, né, olhando para trás, eu entendia o que estava relacionado. Era a comparação, era o você não vai aprender porque você é burro, você tira nota baixa. Dificilmente um aluno rotulado como o que tira nota baixa vai conseguir tirar 10. Porque você rotulou ele daquela maneira e ele acreditou naquilo, sim. Fora a né? exposição também, né, Fora a Mara? Porque exposição. a exposição já é por si só um alerta, né? Exatamente. Poxa, eu vou passar vergonha, eu não vou pertencer. E ali a amígdala descontrolou, o cortisol aumentou, já era, a criança não vai conseguir sair dali, porque o cérebro dela não está preparado para adquirir um conhecimento novo. Então, o quanto é importante a gente manter ali as emoções confortáveis, gerenciar as desconfortáveis, para que a criança realmente aprenda, para que ela se desenvolva, Sim, para que passe no sim, vestibular, que é o sonho da sim. maioria das pessoas. Eu não sou contra os pais se preocuparem com o vestibular, não é isso. Mas é entenderem que não é o vestibular que importa, é tudo que está em volta. Sim. O E, vestibular é só uma prova. e pensar no preço que a criança paga por isso, Exatamente. né? De algo que assim, poxa, com 18 anos tá bom, eu vou fazer uma faculdade, mas a gente coloca assim como, ah, é isso e não pode mudar o resto da vida, e vai ter que ser Gabriela o resto da vida, Exatamente. gostando ou não gostando. Não interessa que lá na adolescência eu também não deixei você experimentar e você ficou focado só na prova. Sim. Para falar, né, fazer uma breve crítica aos vestibulares, que também são, assim, muito arcaicos. É para quem cabe na caixinha. Para quem cabe na caixinha, e eu falo assim até como uma falta de sentido mesmo, porque eu vou dar um exemplo de quando eu fiz para a Unicamp, eu queria cursar dança, tá? Na Unicamp, beleza. Dança é humanas. O que que eu tenho que entender? Eu tenho que entender do corpo humano, eu tenho que entender da biologia, de história, de arte, eu tenho que entender disso. Sim, Mas num vestibular, para você entrar num curso desse, eu precisava saber física avançada, química avançada. E qual que é o sentido? Eu não vou usar isso. sim. Por que que o vestibular tem que ser igual para todos os cursos? Né, para todas as formações. Então, tem uma série de questões fora isso. Tem uma série de questões, tem uma série de gatilhos que aquela prova traz, né? Porque Sim. você passou por situações traumáticas relacionadas à prova e à nota, a provar o seu valor, a ser reconhecido, a ser amado. E aí é Uhum. uma prova que dispara um monte de gatilhos e as pessoas não pensam nisso. Eh, Lá na Colegari na outra escola que eu trabalhava, a gente não tinha prova com nota, né? Uhum. A gente tinha prova sim. E para que que serve a prova? Para avaliar se a estratégia que o professor usou atingiu todos os alunos. É simples assim, a É para prova eu é saber se o só para caminho é isso. esse. Exatamente. Para ver se ele consegue reproduzir sozinho aquele conteúdo, se ele chega naquele raciocínio. É para isso que existe a prova. E a prova é usada hoje para classificar alunos Uhum. e não para avaliar a estratégia do professor. Então, é o aluno que não conseguiu. E aí o aluno faz uma recuperação, aí o aluno faz. Que é ruim, que é burro, que não Exatamente. aprende. E isso, não adianta você falar, ah, eu não falo isso para o meu filho, mas é assim que ele se sente. Sim, Quando você compara uma pessoa a outra, ela se sente assim. sim. Mas às vezes a gente não fala aqui, só que a gente fala Exato, com o com o nosso corpo, corporal. sim. A gente não precisa nem falar, a partir do momento que você tem a série, né, as séries da escola, por exemplo, sétimo A, sétimo B, sétimo A é quem tira notas boas, sétimo B é quem é mais ou menos, sétimo C e D é para quem não quer estudar, são os É. preguiçosos. Você já, como escola, você tem essa classificação, já era, você não precisa falar nada, né? A criança já entendeu o recado, Uhum. eles são muito inteligentes, eles têm um potencial incrível. Eu costumo falar que a criança nasce com 100% do potencial dela.
E aí ela vai, né, a sociedade, a escola, a família, todo mundo vai diminuindo essa potência. E aí chega na fase adulta, você quer 100% daquela potência. E aí? Como, né? Como que essa conta fecha? Exatamente, a conta não fecha, né, esse que é o ponto. Exatamente porque a gente não deixou que eles se desenvolvessem plenamente. E aí na adolescência, então, a adolescência é resultado da infância, né. Se a infância é o chão que a gente pisa a vida toda, a adolescência é um resultado da infância. Se eu tenho um adolescente rebelde, né, que tá aí tentando mostrar a sua autenticidade e me desafiando, porque eu sou o detentor de todo conhecimento E de ali toda a e de toda a verdade. verdade, então você não pode me desafiar, e você vai ter um adulto como? É uma conta, essa conta fecha. Eu não tive na infância, a adolescência eu não vou ter e na vida adulta tampouco. É por isso que a gente vê todos esses problemas que temos hoje. É, e até assim, falando da conta que não fecha, né, do quanto hoje o mercado tem buscado certos tipos de profissionais que a escola não está preparada para fornecer. Não, Porque hoje o que o mercado de trabalho quer? Pessoas criativas, pessoas que sabem liderar, pessoas que sabem gerenciar as próprias principalmente. emoções, né? Que normalmente são problemas comportamentais que fazem a empresa te desligar. Sim, O conhecimento eu consigo te ensinar, né? Agora o teu comportamento dificilmente, né? Se ele não está se encaixando naquele ambiente, não vai. E a gente não desenvolve isso, a gente foca numa prova e acabou, porque eu não posso parar 5 minutos da minha aula de português para acolher uma criança, nomear aquilo que ela está sentindo e, ó, a sala inteira junto ali, tendo esse processo, eu não posso parar 5 minutos para fazer isso, porque tem que correr com conteúdo. Eu tenho que apresentar, né? Então virou muito assim essa questão mesmo, né? Os pais cobram a escola de um jeito, porque eu ouvi outro dia da escola assim, né? Ah, você está me apresentando tudo isso, eu acho muito válido, só que os pais querem de outro jeito. E então não eu prefiro importa a perder você criança. que é uma, Sim. entendeu? O Não pouco importa a importa a criança. criança, é. Eu prefiro perder um do que perder todos os pais. Então tem também esse movimento de pais, né, que querem que a escola apresente muitas apostilas e muitos resultados e muitas provas e muito não sei o quê. Isso foca, né? Os pais que eu atendo, né, que na escola a gente atende todo mundo, né. Eu brinquei que eu vou colocar terapia na minha sala, plaquinha, porque é desde criança, todo mundo. Mas eu costumo falar quando sou questionada em relação à prova. É assim, você tem 2 crianças, tá, que não sabem nadar. Uma você tacou ela na piscina e ela aprendeu a nadar ali para sobreviver. E a outra você pagou ali uma aula de natação, ela foi devagarzinho aprendendo a nadar. As 2 têm uma prova, quando elas ficarem adolescente, uma competição. Qual das 2 você acha que vai nadar melhor? Aquela que ao nadar está lembrando, tendo gatilhos da violência que ela sofreu, ou aquela que aprendeu a nadar devagar? Então a prova é justamente isso. Ele vai saber fazer uma prova? Com certeza, porque a prova é só uma atividade, não tem esse peso, não tem essa carga. Então ele vai, se ele sentiu e aprendeu, ele vai colocar ali e tá tudo certo. Sim, Agora, se ele teve comparações, medo. Eu na prova de matemática suava frio minha mão. Quando que eu ia conseguir colocar um conteúdo que eu sim. não aprendi, porque justamente eu estava, né, vivendo outras emoções, num papel. Quando que você ia lembrar, né? Você não, É isso. você não vai lembrar. Nossa, mas estava na ponta da língua. É isso, o quanto a gente decorou o conteúdo. É, Então, é esse exemplo do nadar. Os 2 sabem nadar? Os 2 sabem nadar, mas qual deles vai ter gatilhos atrapalhando o desempenho numa hora de uma competição, por exemplo? E sim. aí os pais começam a refletir, porque o que a gente leva para os pais são provocações. Uhum. Reflete aí, entendeu? É isso que eu faço com eles. É justamente um pai que vem, porque eu quero vestibular, porque eu quero apostila. Tá bom, senta aí, vamos conversar. E aí eu vou soltando provocações e deixo a pessoa refletir, porque a resposta, ela vai encontrar a resposta melhor para ela. Né? Sim. E o pai pode até sair de lá falando que não, porque vocês, mas ele vai refletir. Tenho certeza que ele vai refletir. Pelo menos uma sementinha, É né? Uma isso. pulguinha que foi É plantada. isso, para chegar na adolescência, não ser um caos, porque é isso que a gente vê hoje. Sim. Os pais extremamente perdidos, os pais querem acertar, eles fazem, eu acredito que a grande Sim, maioria sim. faz ali, querendo o melhor e replicando o que teve, né? Uhum. Mas precisa dessas reflexões
para realmente fazer a pessoa sair da caixa um pouquinho, sabe? Tá, reflete aqui comigo, vamos entender? Então, eu gosto muito de ir soltando essas Sim, provocações e fazendo essas histórias, né, essas comparações, para justamente levar as pessoas a refletirem. Porque quando você reflete, você consegue buscar a informação de um jeito diferente, né? Você não vai acreditar em tudo que está vindo ali, porque você refletiu, você sentiu, né, que sim. é diferente. Olha Então, como o aprendizado passa pelo sentir sempre, mesmo na fase em adulta, qualquer fase. né, que é, assim, o que eu tenho muito de memória da escola da educação positiva, de quando a gente estudou, do quanto eles batiam na tecla desse processo. Tem que sentir, tem que escrever, tem que passar pelas nossas emoções para realmente a gente aprender. E tá É aqui, isso. né? A gente vivenciou tudo isso. E que a gente priva, né, acaba privando as crianças com visões engessadas, encaixotadas, replicando, né, Exatamente. com a síndrome da Gabriela. Você En sabe que lá na escola, né, na Colegari, as crianças choveu, começou a chuva, já vai todo mundo se trocar pra tomar banho de chuva. E aí o parque de terra vira aquela lama, né, e eles vão pra Sim, lama. E outro dia uma criança pegou a lama, assim, e ela virou pra mim e falou assim: "Olha, eu acho que parece argila". E aí eu falei: "Sério? Será? Será que a argila vem daí?". Então, aquela criança, ao pegar a argila futuramente ali em outra atividade, o que que ela vai lembrar? De quando ela sentiu. sim. Então, quando eu for ensinar geografia e falar do solo e tudo mais, essa criança sentiu. Ela viu acontecendo, Exatamente. E né. aí, com certeza, o conteúdo vai ficar gravado por isso, porque ela sentiu, e não porque ela repetiu 1000 vezes, porque matemática era isso, né? Ai, faz 50 exercícios que você aprende. Eu fazia 100 e não Copia aprendia. 50 vezes a tabuada do 50 vezes da Exatamente, era a quantidade, não é, era a qualidade, né, é, e é isso que a é, gente replica hoje. é. Mari, ai ai que assunto gostoso de falar, né, mas a gente já está se encaminhando para o final. Então eu queria que você deixasse um recado, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, falando sobre educação, e também que falasse onde elas podem te encontrar e encontrar a Colegari. É isso. Escola Colegari tá no Instagram, Colegari com 2 Ls, e Marina Valverde Oficial também no Instagram. E um recado, olha, eu gostaria muito que as pessoas refletissem sobre a infância, que mudassem a sua visão de infância nesse sentido de levar os direitos, a dignidade para as crianças, para que elas se tornem adultos numa sociedade melhor do que a que a gente tem hoje. Sim. Então para você que ficou até aqui, eu agradeço. Peço também que a gente leve com seriedade essa infância, né, a infância que vamos levar para o resto da vida e que o maior presente que a gente consegue dar para os nossos filhos é uma infância que eles possam viver. Sobreviver é diferente. Que eles não tenham que sobreviver como nós sobrevivemos. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com aqueles amigos que precisam saber dessa mensagem, que precisam compreender melhor como se dá todo esse processo da educação. Deixe seu comentário aqui também, o que que vocês pensam sobre. Vamos praticar aqui um pouquinho de pensamento crítico também. Comenta aqui, se inscreva no canal para você ficar por dentro de todos os vídeos e eu espero vocês na próxima semana. Até lá!